Gênesis 48. Jacó abençoa José e os seus filhos. Algum tempo depois disseram a José que o seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó: "O seu filho José veio visitá-lo." Jacó fez um esforço e sentou-se na cama. Aí disse a José: "O Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse: Eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei esta terra aos seus descendentes para ser propriedade deles para sempre." E Jacó continuou dizendo a José: "Agora, os seus filhos Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito, antes de eu vir para cá, esses 2 me pertencem. Efraim e Manassés são meus, tanto como Ruben e Simeão. Se você tiver outros filhos, eles serão seus. E, por serem irmãos de Efraim e de Manassés, terão parte da herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã. Pouco antes de chegarmos a Efrata, eu a sepultei ali, na beira do caminho. Efrata é agora conhecida como Belém." Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: "E esses, quem são?" "São os filhos que Deus me deu aqui no Egito", respondeu José. Jacó disse: "Ponham-os perto de mim para que eu lhes dê a minha bênção." Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca e ele não podia ver bem. José levou os rapazes para perto dele e ele os abraçou e beijou. Jacó disse a José: "Eu pensei que nunca mais ia ver você, e agora Deus me deixou ver até os seus filhos." Então José tirou os 2 do colo do seu pai, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Em seguida, pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira, Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do seu lado direito. Jacó estendeu os braços e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida, deu a sua bênção a José, dizendo assim: "Ó Deus, a quem os meus pais Abraão e Isaque serviram, abençoa estes rapazes. Abençoa-os, ó Deus, tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje. Que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo mal. Que o meu nome seja lembrado por meio deles e também o nome dos meus pais, Abraão e Isaque. Que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo." José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso pegou a mão dele para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a de Manassés. E explicou: "Não, pai, assim não. Este aqui é o filho mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele." Mas Jacó não quis e disse: "Eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações." Deste modo, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: "Os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a bênção. Eles vão dizer assim: que Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés." Dessa maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Aí disse a José: "Como você está vendo, eu vou morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou Siquém a você e não aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos amorreus, lutando com a minha espada e o meu arco." Salmos 38. A ajuda de Deus no sofrimento. Ó Senhor Deus, não me corrijas quando estiveres irado. Não me castigues no teu furor. As tuas flechas de dor me atingiram. Eu senti o peso do castigo da tua mão. Por causa da tua ira, estou muito doente. O meu corpo todo está enfermo por causa das minhas maldades. Estou me afogando nos meus pecados. Eles são uma carga pesada demais para mim. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem.
Estou muito abatido e encurvado, e choro o dia todo. Estou muito doente, queimando de febre. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. Meu coração está aflito, e fico gemendo de dor. Ó Senhor, Tu sabes o que eu desejo, pois ouves todos os meus gemidos. O meu coração bate depressa, estou fraco, e os meus olhos perderam o brilho. Por causa das minhas feridas, os meus amigos não chegam perto de mim, e até a minha família se afasta. Os que me querem matar armam armadilhas para me pegar. Os que me querem ferir ameaçam me desgraçar e não param de fazer planos contra mim. Porém, eu finjo que sou surdo e não ouço, e me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde porque não pode ouvir. Apesar disso, eu ponho a minha esperança em Ti, ó Senhor. Tu, Senhor meu Deus, me responderás. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Não deixem que fiquem contentes com o meu fracasso, pois estou quase caindo e o meu sofrimento não acaba mais. Eu confesso as minhas maldades e os meus pecados, pois me deixam muito aflito. No entanto, os meus inimigos estão fortes e com saúde, e há muita gente que me odeia sem motivo. Aqueles que pagam o bem com o mal estão contra mim porque procuro fazer o bem. Ó Senhor Deus, não me abandones, não te afastes de mim, meu Deus. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. Hebreus 3. Jesus e Moisés. Meus irmãos da fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos, pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho, na casa de Deus, e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como um filho, que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. O descanso do povo de Deus. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali, os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a afastar-se do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse, hoje de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isso o que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Ele está falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Hebreus 4. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenham falhado.
deixando assim de receber esse descanso. Pois, assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém, ela não lhes fez nenhum bem, porque, quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus. Como ele mesmo disse: eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhe teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado, desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois, a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte, em alguma parte das Escrituras Sagradas: no sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que havia feito. E o mesmo assunto é repetido: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé, e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Cristo, o grande sacerdote eterno. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. E para finalizar, oremos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor. Pelo teu amor, pela paz, pela alegria, pela bondade que vem de ti, Senhor. Que o Senhor continue guardando, protegendo e abençoando. Que o Senhor vá adiante, que o Senhor vá nos guiando. Que o Senhor vá nos dando entendimento e sabedoria para estar todos os dias diante da tua palavra, Deus. Que a tua palavra, Senhor, venha penetrar ao nosso coração. Que a tua palavra venha dar frutos, Senhor. Vá adiante guardando, protegendo e abençoando, Deus. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.